compartilhar uma armadilha da liderança feminina. Um comportamento que talvez para você seja uma virtude, mas que em muitos casos, quando passa do limite, isso acaba gerando problemas dentro da empresa. Sobrecarga para você, falta de resultados sua e da sua equipe, algo que trava o crescimento da sua empresa e que muitas vezes você não consegue detectar o excesso, porque, como eu falei, é uma qualidade. Eu quero explicar para você isso através da história de um homem, William Moulton. E você vai falar, nossa, Lorena, você vai falar de liderança feminina e vai contar histórias de um homem? Sim, um psicólogo que, criticado por muitas pessoas porque vivia com duas mulheres, mas isso não vem ao caso, acho que esse não é o eixo central do que a gente tem que entender, porque ele foi o criador da Mulher Maravilha, ele criou o detector de mentiras e o teste DISC, que provavelmente você já deve ter feito em algum momento da sua vida. No final de 1940, ele aproveitou o boom das histórias em quadrinhos, onde tinham muitos personagens masculinos, o Homem de Ferro, o Lanterna Verde, para criar uma propaganda feminista. Ele foi muito inspirado pelas suas duas mulheres e o que ele acreditava era que a liderança feminina era diferente e tinha o potencial enorme. Ele achava que, na verdade, a liderança feminina era o que deveria dominar o mundo. Em 2019, eu escrevi esse livro. Escrevi também um outro livro sobre liderança feminina e eu estudei bastante o William para poder entender essa tese da supermulher, porque hoje em dia a gente entende a Mulher Maravilha como uma pessoa que dá conta de tudo e, na verdade, ele criou a Mulher Maravilha com o intuito de ser a liderança perfeita. Ele tentou mostrar como a liderança masculina e feminina são diferentes, inclusive isso através do teste DISC também. E ele fala muito que as mulheres, elas têm uma grande virtude na hora de liderar, porque elas lideram para o bem. Elas têm um propósito por trás, né? Tanto é que o detector de mentiras e também o laço lá da verdade da Diana, da supermulher, ele tem o objetivo de quê? De sempre mostrar a sua verdade, que é o propósito. A mulher, ela tem esse intuito de trazer o equilíbrio, de trazer a harmonia, de lutar por coisas muito maiores do que às vezes os homens que travam guerras, batalhas, enfim, liderança só pelo resultado, pelo dinheiro, pelo poder, pela ganância. E o que isso tudo tem a ver com a armadilha que eu falei da liderança feminina? O cuidado, o amor, o foco em harmonia na hora de liderar é uma vantagem competitiva das mulheres, mas muitas não conseguem estruturar isso na prática e usar isso a seu favor no crescimento dos seus negócios. Para deixar bem claro, a sua preocupação com as pessoas, a empatia, a forma como você gera confiança e engaja a sua equipe não é uma fraqueza de forma nenhuma. A questão toda é o equilíbrio. Muitas empresárias hoje não conseguem achar um equilíbrio entre empatia, cuidado, amor pela sua equipe e a necessidade de estruturar, de tomar decisões necessárias. A empatia começa a custar caro, custar o seu crescimento e virar uma armadilha quando, por exemplo, o colaborador não entrega diversas vezes consecutivas e você olha apenas para a vida pessoal dele. Ele está passando por um momento complicado. Outra pessoa da sua equipe tem dificuldade de assumir responsabilidades e você entende que aquilo é um processo de amadurecimento. Algumas pessoas não conseguem se alinhar à cultura da sua empresa, só que já existe um vínculo ali e você tem dificuldade de demitir. Você entende que talvez esse excesso de tolerância e talvez a falta de ser mais assertiva, tomar decisões, ter uma liderança um pouco mais focada em resultados e no crescimento da sua empresa
pode estar gerando prejuízos reais para você hoje? Eu tenho muitas clientes que sofrem na hora de cobrar resultado e eu quero deixar bem claro que eu sou reconhecida por elas como uma pessoa super humana que se preocupa com a equipe, mas eu aprendi a tomar decisões difíceis junto com a equipe, envolvê-las no processo de crescimento, de metas, de assumir a responsabilidade e dessa forma fica muito mais fácil para que você consiga exercer uma liderança feminina e estratégica. Quantas clientes minhas ficam anos e anos com colaboradores que não entregam, com colaboradores que às vezes até prejudicam o ambiente de trabalho, prejudicam o crescimento de outras pessoas dentro da equipe e o crescimento e desenvolvimento da própria empresa. De forma alguma, a gente pode confundir cuidado com proteção, até porque isso começa a gerar uma confusão dentro da sua equipe. Então, você cria um ambiente tão empático e humano que as outras pessoas começam a ver que estão sendo prejudicadas por conta de comportamentos de outros colegas que não são punidos ou ajustados. Eu quero que você entenda algo que eu falo muito para as minhas clientes, que a hora do feedback, a hora de uma decisão difícil, a hora do ajuste é a hora de maior crescimento para aquele profissional. Porque se realmente ele quer fazer parte do seu time, fazer parte da cultura, ajudar a empresa a crescer, ele vai, por mais difícil que seja o momento do feedback, da avaliação, ele vai conseguir ouvir e entender, e nessa hora realmente a gente tem que ser muito empático, mas a gente precisa ao mesmo tempo ter certa firmeza, porque senão a gente fica vivendo num loop de mesmos erros e problemas e, como eu disse, isso contamina toda a equipe. E eu sei que isso gera uma super ansiedade para você também. Você tá vendo que algo não está sendo feito da forma como você gostaria, do jeito certo, mas às vezes você não quer causar um atrito, você não quer bater de frente, você não quer ter uma conversa difícil com aquele colaborador. Uma liderança humana, antes de tudo, ela não evita problemas e conversas difíceis, mas ela conduz a pessoa ao desenvolvimento e ao crescimento, primeiro profissional e individual daquele colaborador. Por isso que é tão importante você dar um retorno, você fazer avaliações e você sim expor os problemas e quais são as possíveis soluções e ajustes. Você ser uma líder humana e criar harmonia, criar um ambiente de trabalho gostoso, não tem nada a ver com a ausência de conflitos. Pelo contrário, imagina, eu tenho certeza que você percebe que as coisas mudam o tempo todo dentro da sua empresa, no mercado, no concorrente. Então a gente não pode pensar que a empresa, a gestão de uma empresa é uma linha reta, não é. Nós vamos precisar fazer vários movimentos, vários ajustes e toda mudança ela causa resistência, ela causa questionamentos, o que pode trazer muita tranquilidade para você nesse momento, para você não ficar naquele limbo de querer agradar todo mundo, de ser boa. É a justiça. Eu sempre falo isso com as minhas clientes, a gente entendeu o que é o justo. Por isso, voltando lá atrás, esse vídeo não é para falar muito sobre ferramentas, mas por isso que é muito importante que todo seu colaborador tenha acordos muito bem definidos. Por isso que a gente cria manual, descrição de cargo, por isso que a gente faz treinamento na hora que o colaborador chega, por isso que a gente tem uma cultura dentro da empresa. Essas estruturas todas ajudam você também a tomar decisão. Então, na hora de avaliar e entender se aquele colaborador está fora do escopo, não está entregando, está faltando com responsabilidades, não está cumprindo o resultado, todas essas estruturas vão te ajudar a entender isso e a ser justo e mostrar para eles o que realmente foi combinado e o que não está sendo cumprido. Tem um conceito que às vezes é difícil para eu explicar para os meus clientes homens, porque eles são muito mais racionais e a liderança deles é muito mais
preto no branco. Nós mulheres usamos muito a nossa intuição, usamos muito a nossa sensibilidade e, como eu disse, isso tem que ser uma força, não uma armadilha. Isso precisa ser uma vantagem na hora da gente empreender. Só que a gente precisa aprender a colocar isso numa balança no dia a dia. Esse é o segredo. Renomear e ressignificar algumas palavras. Então, não quer dizer que você é uma líder humana e você vai passar a mão na cabeça de todo mundo, porque provavelmente você não faz isso nem com seus filhos. Ouvir as justificativas do seu colaborador para não entregar alguma meta não quer dizer que você tenha que abrir mão do crescimento. Compreender não quer dizer que você vai ter que tolerar tudo. Então, beleza, você vai ouvir, vai compreender. E nós vamos trazer uma solução que sempre eu gosto de falar, a empresa é maior do que todos nós, até da própria dona. Então, o que nós vamos fazer para cumprir o que precisa ser cumprido para a empresa? A firmeza, ela também é cuidado. Por exemplo, se você deixa de demitir as pessoas erradas, você está comprometendo o cuidado com as pessoas certas. Reavalie o seu estilo de liderança, o que é cuidado, amor e propósito para você. Porque firmeza também é cuidado, cuidado com a cultura, cuidado com as pessoas, cuidado com o seu resultado. E por fim, o que eu posso te dizer é que essa condução que mistura humanidade, performance e resultado, ela a princípio talvez não vai ser tão bem vista com as pessoas, porque a gente vai tirar todo mundo da zona de conforto. Quem não quer uma mãezona 24 horas ouvindo as suas reclamações, dando sempre um jeitinho, cobrindo, fazendo coisas para que tudo aconteça da forma como as pessoas querem. Mas no final das contas, quando você desenvolve, você tem uma liderança firme, mas com cuidado, você mostra a direção sem ser agressiva, você cria um ambiente de desenvolvimento onde as pessoas param de dar desculpa, param de esperar que você resolva, que você salve a vida delas, seja a Mulher Maravilha. E elas começam a se responsabilizar e, o mais incrível, cuidar também do restante da equipe. Eu espero que essa reflexão sobre a liderança feminina, sobre a sua liderança, tenha feito sentido. Eu vou deixar aqui outros vídeos complementares para que você possa continuar entendendo e aprofundando um pouco mais na gestão, na organização e na mentalidade de empreender sendo uma mulher.